Olá, meus camaradas! Vamos para mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos para o terceiro capítulo do livro A Capoeira Escrava, do professor Carlos Eugênio Líbano Soares. Sabe por que dizem por aí que capoeira mata um? Justamente por conta desse período histórico que a coisa não era fácil, não. Antes de entrar no livro do professor Carlos Eugênio, eu sempre trago uma reflexão para você, que hoje é do professor Daniel Markovits, no livro A Cilada da Meritocracia. Ele vai falar que mérito é uma farsa. Eu achava que meritocracia existia, que era só correr atrás, que tudo dava certo. Eu achava, né, minha gente, até viver. Você já se sentiu vítima do sistema? Eu já. Agora me diz, se foi difícil para mim, imagina para quem carrega no corpo a cor da exclusão histórica. Quando eu entrei na universidade, não existia sistema de cotas. Eu estudei a vida inteira em escola pública, eu fui faxineira, eu casada, com filho pequeno, na época o marido machista, e mesmo assim passei no vestibular na Universidade Federal. Eu me achava um exemplo de superação. Quando o DCE, Diretório Central dos Estudantes, começou, né, a luta pelas cotas, eu fui contra, eu achava injusto, eu pensava, se eu conseguir, por que os outros não conseguem? Eu achava que era sobre esforço. E até que um colega, numa dessas reuniões, disse: Você não é negra, você não sabe o que está falando. Aquilo me atravessou e me vi no espelho da minha própria ignorância. Se para mim já foi um inferno entrar na universidade pública, com todo o meu histórico, né? Sem base nenhuma, imagina para quem é negro, negra, e tem tudo que eu tive contra mim, mas a cor da pele que carrega séculos de exclusão. Eu mudei, entendi que cota não é privilégio, é correção histórica, é justiça. A lei foi aprovada, a luta venceu. Eu entendi que minha vitória solitária não pode ser usada para negar o direito coletivo. Se você está aqui nesse canal estudando, se você está aqui nessa roda de saber, aproveita essa oportunidade. Se inscreve no canal se não for inscrito para esse coletivo crescer. A vida não é meritocracia, ela é feita de brechas, de chances que aparecem. E quando elas aparecem, a gente tem que segurar com toda a força desse mundo. Se você ficou anos fora da escola, como eu fiquei, já contei para vocês em outros vídeos, dá tempo. Se terminou a graduação e parou, dá tempo. Dá para fazer pós, mestrado, doutorado, dá para recomeçar. Eu estou aqui para provar isso, porque eu passei por todas essas etapas. Eu só estou aqui porque alguém acreditou que conhecimento também é uma forma de reparação. E agora eu estou aqui para te ajudar a estudar com o meu axé, com o meu saber, com a minha história. Porque na roda do conhecimento também tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Vamos colocar axé nessa roda, juntamente com o professor Carlos Eugênio Líbano Soares, que trouxe essa obra maravilhosa para nós estudarmos juntos. No início do terceiro capítulo, o professor Carlos Eugênio vai trazer o debate do início do século XX. Eu não vou me aprofundar aqui, porque nós já discutimos nos vídeos passados sobre isso, que tinha, né, em 1926 um jornal chamado Jornal Rio Esportivo, onde Morales de los Rios escrevia uma série de artigos defendendo a capoeira como esporte nacional. Quem não assistiu, assista a playlist A Capoeira Escrava, que vocês vão entender melhor. Mas, nesse capítulo, ele vai aprofundar na questão dos estivadores. O professor Carlos Eugênio Líbano Soares está na página 166. Eu coloquei aqui Soares, Apudes, Morales de los Rios, porque na universidade a gente trabalha assim. Quando o texto é de um autor que está escrevendo sobre outro autor, se coloca Apudes, só para vocês irem se familiarizando quem não é do mundo acadêmico. Mas vamos lá. Ele diz que os estivadores de peles, às vezes diversamente apimentada, munidos de suas sextas características, esperavam a vez do azafama, solazando-se pela praia, alternando este descanso com trabalho ativo, andando ali pela praia, né? Ligeiro e ágil, chicoteados pelos arrais de bordo e pelos capatazes de turmas escravas, levando às costas ou à cabeça os capoeiros, enrodilhados com curtos pauzinhos, equilibrando por sua vez os carregadores sobre os pranchões elásticos e cimbrantes de bordo. Tudo barulhentamente, como alegremente, quase festivo. Olha só que interessante, né? O capoeiro, o sexto, lembra que a gente já estudou também. Assistam a playlist para entender sobre a questão da etimologia da palavra capoeira, os capoeiros que eles carregavam. E veja que a relação com a estiva não vem ali de mestre Bimba, né? Que a gente estudou com mestre Bimba, foi estivador, doqueiro, trapicheiro, massa. Mas a nossa relação, né? A relação dos capoeiras com a estiva, né? Com a parte do porto, toda essa relação com o mar,
vem bem antes disso, né? Se a gente for pensar, vem bem antes, porque vem desde o navio negreiro. Não estou dizendo a vocês, nem afirmando que a capoeira nasce do navio negreiro, mas que a gente tem bases históricas ali, isso tem. Mas vamos lá continuar aqui. Ele vai falar sobre essa geografia das Maltas, colocando alguns pontos. É um capítulo bastante denso, como todo o livro, mas esse é interessante porque ele vai colocar mapas, algumas questões aí. E ele vai dar alguns pontos onde a capoeiragem era muito forte. Lembra que a gente estudou sobre outros jogos, né? Jogo da casquinha, jogo da pancada, que tinha relação com a capoeira, parecia um pouco capoeira, mas era outra coisa, não era capoeira. Então, tinha espaços específicos onde a capoeiragem acontecia. E aí ele destaca a Praia do Peixe, a Ponta do Calabouço e a Piaçaba. Não quer dizer que não tinha capoeira nos outros espaços da cidade. Óbvio que tinha. Inclusive, tem as questões ligadas aos quilombos, a gente vai ver isso depois. Mas esses 3 pontos é os pontos que o professor Carlos Eugênio mais destaca. E ele fala algo interessante, que é os costumes de se reunir os grupos no domingo. Por que nos domingos, professora Odalisca? Porque a gente tem que pensar, como eu já falei para vocês, a gente não pode estudar a história da capoeira sem estudar a história do Brasil. Pensar que aqui era o domingo da Igreja Católica. O domingo era o dia de missa. Então, existia aquela prática de dar folga aos escravos por conta da missa. A gente até já viu na newsletter. Quem não recebe essa newsletter mensal que eu mando gratuitamente para seu e-mail, preenche o link na descrição. Está lá escrito, newsletter gratuito. É só você preencher, não vai pagar nada, que eu vou mandar uma vez por mês essa newsletter para você. Essa newsletter, eu já coloquei lá uma citação de Charles Ribeiroles, que estava lá vendo o movimento da capoeira no século XIX, e ele disse isso, que ao sábado à noite, nos momentos de folga, os senhores, os donos de escravos, eles permitiam essas danças, esses movimentos, esses jogos. Eles davam permissão para isso. Então, a capoeira era proibida em certos momentos, mas acontecia também por conta da permissão que se acontecia de alguns senhores. E esse costume de se reunir os grupos no domingo é interessante porque estava de folga, o que, é que eu vou fazer? Vou jogar capoeira, até hoje a gente faz isso, né, minha gente? Nosso momento de folga a gente vai jogar capoeira. Que a maioria de nós, né, somos da classe trabalhadora, a gente não fica jogando capoeira o dia todo. Mesmo quem trabalha só com capoeira, que vive só de capoeira, que dá só aula de capoeira, tem que ter um momento de preparar a aula, tem que ter um momento de estudar. Você está aqui nesse canal estudando, porque você precisa também passar por esse processo. Então, todo momento de folga a gente está ali fazendo alguma coisa com relação à capoeira. Me conta aí nos comentários se para você é assim, porque eu penso em capoeira o tempo inteiro. Mas a capoeira é tão grande, né? Tão imensa, tem tanta coisa para a gente aprender todos os dias que nunca tem fim. E aí o professor Carlos Eugênio vai trazer uma questão que eu achei muito interessante, mas que eu não concordo com ele. Ele disse que escravos surgidos e capoeira não se confundiam. Só que aí ele está falando do Rio de Janeiro, da pesquisa dele. Depois dele já vieram outras pesquisas. Por exemplo, o professor Matheus Zica, em Minas Gerais, ele fez a pesquisa dele do pós-doutorado com os negros surgidos em Minas Gerais. E ele só fez com capoeira, ele não é da capoeira, mas ele só fez com capoeira porque ele encontrou muito documento em que os negros surgidos eram identificados como capoeiras. Eles tinham o colar de contas, eles tinham o corte de cabelo específico e tinha no documento do negro fugido, dizia assim, fulano fugiu, um negro retinto, que tinha o cabelo tal, com a conta azul tal, vermelha tal, e capoeira, era bem claro no documento, que esses indivíduos eram capoeiras. Então a gente não pode dizer que não podia se confundir os escravos surgidos com os capoeiras. Eram dois movimentos diferentes ali naquele momento no Rio de Janeiro que o professor Carlos Eugênio está estudando, que fique bem claro, não é uma crítica ao professor Carlos Eugênio, nem ao trabalho do professor Carlos Eugênio, que é um trabalho maravilhoso. É uma constatação que depois da pesquisa dele vieram outras pesquisas, assim como você, capoeira, aí no seu estado. Me disse, já tem capoeira histórica, né, de pesquisa histórica no seu estado. Conta aí nos comentários que eu quero saber. E se não tiver, você pode pesquisar. Nós já temos vídeo no canal mostrando como faz uma pesquisa histórica com capoeira. Vamos atrás, vamos estudar. Então, o que eu estou querendo dizer é que, quando a pesquisa vai avançando, as coisas vão modificando. Nessa pesquisa de Minas Gerais, o professor Matheus Zica encontra, dentro dos escravos surgidos, que ele fez em recorte de jornais, eles tinham esse hábito, né, colocavam no jornal a procura do negro tal, ele dizia o nome, dizia as especificações e colocava lá em capoeira. Às vezes colocava muito cuidado que esse indivíduo é capoeira. Então, por isso que não dá para fazer essa afirmação. Mas, outro ponto interessante que o professor traz no seu livro, mas que eu me lembrei de outra pesquisa do professor Flávio dos Santos Gomes, e que eu tenho essa obra em casa, a gente é assim, né? A gente tem um monte de livro, aí quando você começa a ler um livro, aí você se lembra de outro, vai buscar o outro, esse livro aqui é muito bom,
Histórias de Quilombolas, Mucambos e Comunidades Senzalas no Rio de Janeiro do século XIX, professor do Flávio dos Santos Gomes, né? Eu sempre chamo Flávio Gomes, que facilita para mim. É um livro maravilhoso e eu indico para aqueles que estão estudando esse período específico, que estão estudando a história do negro, a história quilombola e a história da capoeira, porque está tudo imbricado. E no livro do professor Flávio Gomes, ele traz um espaço interessante que ele fala o Campo Negro. Ele faz uma geografia da cidade do estado do Rio de Janeiro fantástica. E ele diz assim: ainda em 1808, o intendente de polícia da corte, Paulo Fernandes Viana, lembra dele que perseguia os capoeiras? Expedia o ofício do capitão Mó da vila de Magé, a área vizinha de Iguaçu, ordenando o envio de tropas contra quilombolas, ordens que se estendeu também aos capitães das ilhas de Macacu, Cabo Frio e Resende. Os quilombos situados junto aos rios de Iguaçu já eram velhos conhecidos, tanto dos moradores e fazendeiros das localidades, como das autoridades, possivelmente desde o final do século XVIII, ou seja, já existia essa preocupação com os quilombolas. E ser quilombola era também crime, era também contravenção. O indivíduo era preso só por ser quilombola. E aí, esse livro, a gente fazendo o cruzamento com o livro do professor Carlos Eugênio, vai dar uma ideia do que era aquela efervescência do Rio de Janeiro do século XIX. Então, fica a dica aí, estou sempre trazendo dica de outras leituras para vocês estudarem. E aí, o professor Carlos Eugênio vai trazer na página 188 práticas culturais perigosas, né, que é o que eles diziam. Eu vou ler aqui para vocês. O senhor comandante da Imperial Guarda de Polícia dê as mais positivas e enérgicas ordens ao corpo sob seu comando para que haja a mais completa observância nas ordens e editais desta intendência, cuja salutar execução lhe é confiada. Entre estas ordens, noto principalmente as que proíbem ajuntamento de escravos e enterramentos suspeitícios com assoadas e palavras e ações dissolventes. As que vedam ajuntamentos e jogos nas tabernas, ruas e praças públicas. Isso é interessante, a gente vai encontrar lá no livro que nós vamos estudar, aqui no canal, lá da Capoeira dos Valentões de São Paulo, de Figueiredo da Cunha. Um livro maravilhoso também, uma pesquisa densa e interessante, que ele vai falar que existia muito nos códigos de postura das cidades do estado de São Paulo essa questão dos ajuntamentos de escravos, certo? Vou continuar aqui. As que são relativas à nudez dos escravos, porque os escravos, eles, né, naquele momento ali de calor, eles tiravam a roupa e iam tomar banho nas praias, enquanto os brancos, eles não podiam fazer isso, já estou no pudor, estou no moral, então eles ficavam, entre aspas, né, com inveja do pessoal que tomava banho ali nu, então para eles era um escândalo, e eles, isso colocava também como um crime e tinha que ser proibido, né? Todas as leis que proíbem despejo de imundície nas praças e ruas, as que são relativas aos capoeiras e aos exames dos escravos, para vetar o uso de armas e paus com que andam. E, finalmente, todas as que têm por objeto a segurança pública e que tanto convém cuidar escrupulosamente. O que ele está dizendo aqui é que teria que se fazer a lei e os códigos de posturas, tinha que se fazer valer, que muitas vezes deixava-se passar. Ele está dando uma ordem que precisava cumprir as leis relativas aos capoeiras, aqueles que jogavam imundície nas praças. Me lembrei muito da minha pesquisa em Sergipe, né, que eu pesquisei a capoeira em Sergipe no século XIX, em que tinha no código de posturas lá, que o pessoal jogava dejetos na rua, né, da janela de onde tivesse. E se tinha no código de postura, porque era uma prática, né? Era uma prática fazer isso, jogar, eles estão falando aqui imundície, mas cocô mesmo, né? Eu encontrei documentos que diziam assim, o pessoal pegava, enchia o pinico de cocô e jogava no meio da rua. Então, tinha lei que proibia. E também essa questão das armas, né? Eu encontrei muito em Sergipe essa questão das armas. Apesar de em Sergipe, em alguns documentos, eu não encontrei a palavra capoeira, porque eu encontrei capoeira só nos jornais e também no relatório de presidente de província também encontrei. Mas o grosso da pesquisa é nos jornais do século XIX em Sergipe, Jornal Republicano, Jornal Gazeta de Sergipe. Mas eu encontrei nos documentos muitas armas que a gente sabia que usavam nos capoeiras. Por exemplo, a proibição da navalha, né? Os paus, os cacetes. Então, é isso que ele está falando aqui. E aí ele vai continuar. Pondera ao mesmo coronel comandante, está dando assim uma ordem, né, que se faz muito notável que, tendo sido expedidas a bem do público, se execute apenas nos primeiros dias. Ou seja, nos primeiros dias que a lei sai, tudo dá certo, vai se executa e depois se esquece, né? E ele vai dizer que entendo tanto mais quanto conheço por experiência, capacidade, zelo, confio que adote um método para que se faça conservar em todos os indivíduos do seu corpo a memória de tais ordens, para a comunidade, satisfação do público e crédito do mesmo corpo. Ou seja,
aquele corpo da guarda de polícia precisava manter a ordem, que muitas vezes nos primeiros dias cumpria-se a lei e depois se esquecia. É isso que ele está dizendo aqui, que precisava continuar cumprindo as ordens para que esse corpo da guarda de polícia tivesse o crédito, né? Tivesse que o público respeitasse. Porque muitas vezes a sociedade não respeitava, justamente porque os capoeiras faziam o que quisessem nas ruas. Muitas vezes os senhores deixavam a prática da capoeira livre porque se utilizavam desses indivíduos para vender suas mercadorias. Muitos desses indivíduos cometiam pequenos furtos, né, para os seus próprios senhores. Não, muita coisa, né, que acontecia. E uma coisa interessante que está naquele documento é sobre o enterro, né? Aqui tem uma imagem de Jean-Baptiste Debré, que ele tem um livro chamado Viagem Pitoresca do Brasil, e esse é o enterro de uma negra, né? Você vê que lembra lá no domingo, na folga no domingo, que se jogava capoeira, também se aproveitar esse momento. E aí tinha esses momentos de enterro, porque tinha a igreja dos pretos, né? Porque como todo mundo tinha que ser católico, né? Era a lei oficial que tinha que ser católico, então eles faziam esses rituais, seja que eles estão indo para a igreja, né? E muitas vezes era bem suntuoso, eles tinham todos os rituais para fazer isso, e eles queriam proibir a forma que faziam esses enterros. E o professor Carlos Eugênio traz, eu aproveitei, né, a fala do professor Carlos Eugênio no livro e busquei a imagem de Debré para ilustrar o que ele está falando ali, certo? Esse livro, A Capoeira Escrava, é um livro importante. Me diga aí, né, se você já tem esse livro. Quem não tem, puder comprar, é importante para você valorizar os autores. Fazer pesquisa não é fácil nesse país, a gente não tem incentivo nenhum. Publicar livro também é caro, então, se puderem comprar, vou deixar o link aí na descrição. Vocês compram. Vocês podem comprar também em algum sebo, ou vocês podem fazer troca, ou você pode acompanhar aqui o canal, né? Estudar junto. Muita gente tem, né? Eu acredito que tem muita gente tem, porque na época que saiu esse livro, muita gente comprou, mas não leu. Quantos livros que eu comprei não li ainda? Um monte, viu, gente? Não conto para ninguém, não. Porque quando a gente está fazendo mestrado, doutorado, a gente vai lendo muito aquilo da nossa pesquisa. E aí, quando eu viajo para algum congresso, para algum evento de capoeira, eu sempre compro livro. Aí eu compro o livro e guardo, e um dia eu vou ler. Eu leio aquilo que eu estou usando no momento e alguns não consigo ler tudo, né? Então, muita gente comprou e não leu. Me conta aí nos comentários se você comprou esse livro em algum momento e não lê, e vai aproveitar agora e ler junto comigo. Por falar em comentários, eu trouxe do vídeo anterior alguns comentários. O da Thalita, ela disse bem assim: já me inscrevi, quero aprender. Faça como a Thalita, quem não for inscrito, se inscreva no canal para que a gente possa aprender, para que a gente possa estudar a nossa história da capoeira. O mestre Rogério Galo disse: muito bom seus vídeos, professora Odalisca. Olha só, minha gente, também pode comentar aí elogiando, ou também pode comentar dizendo não gostei, ou fazer com o professor Alden, né, que é um professor de história. Ele complementou aqui no vídeo passado, eu falei sobre o período regencial, falei sobre as revoltas, mas não especifiquei a regência. Ele colocou lá, regência trina provisória, não especifiquei porque ia ficar muito grande, né? Regência trina provisória, regência trina permanente, regência una do mestre, do padre, ó, o mestre na cabeça, né? Porque capoeira fica falando em mestre o tempo todo. Do padre Diogo Antônio Feijó, depois de Araújo Lima, e em 1840 o golpe da maioridade, né? Porque na Constituição de 1824 dizia que o imperador só podia assumir quando ele fosse maior de idade, e ele assumiu antes, né? Então, comentem aí o que, é que vocês acham, que sempre vou estar trazendo por aqui, certo? Continue aqui no canal, estude junto, vamos estudar a forma que você pode estudar gratuitamente. Agora, se você quer uma forma mais específica, um material didático para você estudar a história da capoeira com uma linguagem simples, né? Onde eu coloquei os pontos principais, você pode adquirir o e-book Metodologia do Ensino da Capoeira, volume 1, porque não tinha como colocar tudo num volume só, mas esse eu denominei de Compreendendo a Base Histórico-Cultural da Capoeira. Eu criei esse e-book justamente pela dificuldade que eu sempre encontrei de não ter um livro específico, material didático que eu pudesse passar para os alunos de uma forma simples, didática, sem ter que estar buscando em um monte de lugar. Mas, nesse momento, esse e-book está com a promoção ainda de ganhar uma consultoria comigo. O que é isso, professora Odalisca? Você adquire o e-book, entre em contato comigo, tem um grupo de WhatsApp aí, também é gratuito, você vai entrar no grupo de WhatsApp para a gente conversar sobre a história da capoeira, de vez em quando saem alguns debates lá, mas você vai falar, comprei o e-book, como é a consultoria? Dia 10 de julho, às 19h30, nós vamos ter um encontro ao vivo e online para você tirar dúvidas sobre o seu projeto de capoeira. Professora Odalisca, eu queria entrar no mestrado, como é que eu faço? Então, eu vou te dar dicas, vou tirar dúvida, o que é que você quer saber?
eu quero escrever um livro sobre capoeira, como é que é o caminho? Vou te dizer, porque eu já escrevi, né, muitos livros sobre capoeira, livro completo e capítulos de livro. Então, a gente tem vários caminhos. Eu quero terminar meu TCC, ou eu quero fazer TCC com capoeira, quero fazer um projeto. O que você tiver de projeto de escrita com capoeira, a sua dúvida. Por isso que eu preciso que você entre em contato, porque na Hotmart não tem os seus dados, eu não tenho acesso aos seus dados. Então, você entra em contato lá e diz: olha, professor, eu comprei, manda lá o comprovante, comprei. E aí, eu vou mandar um formulário para você preencher, para que no dia 10 de julho, às 19h30, eu possa te ajudar. E eu não sei quando eu farei essa promoção novamente. O e-book vai estar, se você está vendo esse vídeo após 10 de julho, a promoção provavelmente já acabou, não sei quando farei, porque eu estou na reta final do doutorado, tem um monte de coisa para terminar depois que a gente defende, e a gente tem que mandar para a biblioteca, tem um monte de coisas burocráticas que tem que ser feito depois que a gente defende a tese, né? Ainda não foi para a banca, tem que mandar para a banca, tem que defender, um monte de processos que tem que passar. Então, eu não sei quando eu farei essa promoção de novo. Estou fazendo essa promoção para te ajudar, mas se você está assistindo depois de 10 de julho, esse e-book vai estar no link da descrição para você adquirir, para você passar para os seus alunos, para você dar aula de uma forma mais, como é que eu vou dizer? Que é mais simples, né? Para o seu trabalho. Se você é aluno de capoeira também, facilita a vida do teu mestre, que tem que estar o tempo todo buscando coisas novas para te ajudar. O mestre já tem tanta coisa, né? Já tem tanto saber. Você adquire o e-book, já aprende, já ajuda a sua comunidade para fazer um compilado ali da história da capoeira. Não tem tudo, né? Porque não dá para colocar tudo, mas eu coloquei os pontos mais importantes daquilo que se tem registro e uma forma didática, especialmente com relação à cultura corporal do movimento, que é importante que o professor, que o mestre de capoeira que está na escola, saiba o que é a cultura corporal do movimento para saber fazer um projeto pedagógico. A gente vai trabalhando tudo isso ao longo do tempo aqui no canal e eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até aqui, não deixe de dar o like. Compartilhe esse vídeo para chegar para mais pessoas. Entenda que o YouTube funciona assim. Se você tiver alguma ação, se você curtir, se você se inscrever, ele vai entender que o conteúdo é bom e que ele pode mostrar para mais pessoas. Se você não fizer nenhuma ação, só assistir, ele entende que o conteúdo é ruim. Então, eu peço a vocês que façam algum movimento, nem que seja para dizer, cara, não gostei do seu conteúdo, você poderia melhorar. Eu estou aqui também para melhorar, porque nós somos todos, de alguma forma, aprendizes. Hoje eu estou terminando o doutorado, já passei por várias fases. Depois vai vir um pós-doutorado e eu vou estar sempre estudando, vou estar sempre trazendo algo para vocês e aprendendo todos os dias. Por isso que eu digo, capoeira tem que ter propósito, e na roda do conhecimento tem que ter malícia, tem que ter mandinga, tem que ter dendê. Estou sempre trazendo esse movimento para que a gente entenda que ser capoeira é muito mais do que levantar a perna. Axé, meus camaradas. Até o próximo vídeo.